Olá, mais uma vez estamos aqui nesse nosso canal, canal exclusivo para licitações e contrato, e hoje nós vamos falar sobre comissão de licitação, agente de contratação, as pessoas ali que são responsáveis em dirigir uma licitação. Mas antes de iniciar esse assunto, eu gostaria de falar com você que trabalha com licitação, seja na comissão de licitação, já o agente de contratação, também representando empresas, né, participando de licitações. Então o que a gente tem a dizer é que nós estamos passando por uma ruptura, né, então uma mudança muito grande nas leis de licitações, e essa mudança ela faz com que abra um horizonte enorme para quem quer, né, ter uma condição financeira melhor, crescer, avançar um pouco nessa profissão, nessa carreira, né? Seja advogado, pessoas aí que trabalham na comissão, né? Que fazem parte dessas contratações, que dirigem essas licitações, além dos representantes aí de empresa. Eu tenho 21 anos de experiência, mas para a implantação dessa nova lei, para poder me destacar nessa carreira, isso não é preponderante. Isso não auxilia, porque você tem um entendimento mais rápido, você sabe mais ou menos como vai funcionar, né, como irão funcionar as coisas. Isso auxilia muito, mas não é determinante. O que é determinante é você se aprofundar nos estudos, você estudar cada vez mais, buscar conhecimentos, ver aí quais são os últimos julgados, o que está se falando sobre a 14133, que a partir de 1º de abril de 2023 assumirá aí um papel de protagonista nas licitações de todas as esferas de governo, né? Então é importante que você aprenda, aprofunde, busque conhecimento, busque aí aprofundar os seus conhecimentos para que você possa passar por esse período, essa transição de maneira a saber conduzir bem o processo licitatório, né? Hoje teremos muitas mudanças. A 14133 ela não é uma mudança insignificante, mas ela vai ser uma mudança acentuada nos procedimentos de licitação, e quem aprofundar, quem estudar mais, quem se atualizar primeiro, vai ter aí uma grande facilidade, vai largar bem na frente do que os outros que vão vir aí depois, né? É necessário fazer isso. Nós estamos aí há 7 meses dessa ruptura total, dessa mudança, e dá tempo, né, para que você possa aprender e ganhar, né, um bom recurso para implantar essa mudança, para ajudar as pessoas que estão ainda engateando, né, no que diz respeito a essa nova lei de licitação. A comissão de licitação, ela trata, na 8666, ela vem no artigo 51, né, na 14133, esse assunto é tratado no artigo 7 e 8. É importante saber como era e como vai ser agora, porque há um entendimento, né, há uma polêmica com relação a como vai funcionar o agente de contratação e a comissão de licitação, porque a União ela tem autorização para legislar em matéria de licitação, mas o que se entende, pelo menos a maioria dos juristas entende é que a União ela acabou usurpando as competências aí do município e dos estados, e acabou legislando aí, trazendo a questão do servidor, né, determinando que as licitações, pelo menos na 14133, ela seja feita por servidores públicos ou então empregados públicos, né? Aquelas pessoas que vão fazer parte que vai fazer parte de todo o corpo jurídico, porque não só o agente de contratação, mas todas aquelas pessoas que vão envolver
elas preferencialmente na nova lei terão que ser servidores públicos ou empregados públicos, né, preferencialmente. Então, o que se conclui é que essa competência de ver o que o servidor público vai fazer, da forma como ele vai fazer, compete ao ente federado, né, ao ente da federação. E aí a União, então, traz isso. E a gente percebe que a União traz isso e ela ratifica isso. Quando a gente vai buscar o artigo 176 lá, na Lei 14.133, a União fala que municípios abaixo de 20 mil habitantes, esses municípios, eles não precisarão, dentro de 6 anos, agora 5 anos, né, se atrelar isso, ter os servidores, preferencialmente servidor público ou empregado público, mas que após os 5 anos, lá em 2027, ele vai ser obrigatoriamente, vai ter que atender o que diz aí os preceitos da União. Então há essa discussão, né? Eu particularmente entendo que a União errou. Eu acho que quem tem que disciplinar sobre o servidor que vai atuar ou não é o ente federado. Eu acho assim, a maioria da doutrina segue nessa mesma direção, mas a União, então, com o intuito talvez de a gente consegue até entender o porquê, né? A União, ela tem aí pelo menos 2 fatos que faz com que ela exija que seja assim, né? Ela queira que seja assim, porque quando você pega um servidor público de carreira e coloca ele para fazer isso, ele vai aprender, você vai investir nele e ele passa políticos pela cadeira lá, passa ali o ordenador de despesa, vai trocando o ordenador de despesa a cada 4 anos, e no entanto o servidor fica ali. O conhecimento do servidor, o investimento que o órgão público fez, isso não será perdido. Então isso é um ponto. E um outro ponto também é a interferência, normalmente, das empresas, né, porque ajudou a eleger um determinado prefeito, governador, alguma coisa assim, e ele acaba interferindo na contratação, se a pessoa não tiver essa estabilidade aí no serviço, né? Os pontos que a União observou, e é bem observado, na verdade, né? Só que ela fez isso de forma equivocada. Eu acho que não observou os municípios pequenos, principalmente, né? Porque não tem servidores capacitados. Porque a lei diz que esses servidores eles têm que ter um conhecimento bem profundo da lei, ou atuar na área, ou ter alguma certificação de escolas, né, que pode ser tribunais de contas, escola de governo, enfim, essa dificuldade aí para o município pequeno não foi observado pela União. Então, o entendimento maior, a maioria dos juristas, eles entendem que não há como a União ela legislar aí, passando por cima de matérias que dizem respeito aos municípios, né? Então, nesse ponto a gente acha que ele errou, porque esse erro acaba não observando os interesses aí dos municípios pequenos, né? Porque não tem pessoas tão capacitadas assim no seu quadro de funcionário, e muitos deles não querem nem participar de licitações. A gente até sofre às vezes com essas perguntas na hora quando vai escolher os membros das comissões de licitações. Eles perguntam se é obrigado a fazer isso, né? Eles só fazem se for obrigado. E a nossa resposta vem sempre que a gente tem essa oportunidade de esclarecer de que, na verdade, existe uma obrigação, né? Porque se não houver isso, quando há uma determinação do ordenador de despesa, essas pessoas, se elas forem escolher por vontade, a gente não vai encontrar nenhum servidor que queira assumir essa responsabilidade de fazer parte da comissão de licitação. Então, assim, você pode conversar, argumentar, dialogar, mas se houver a determinação, você precisa seguir, porque você pode sofrer aí as sanções pertinentes e cabíveis ao quadro. Na 8666, nós temos 3 pessoas, né? O mínimo de 3 pessoas, a lei não fala o máximo, mas o mínimo são de 3 pessoas, sendo que dessas 3, 2 tem que ser servidor do quadro
permanente. No convite ele traz uma exceção que eu, em 21 anos de licitação, nunca vi acontecer, é que em lugares em que o material humano é bem escasso, você pode trocar, substituir esses 3 membros aí por uma pessoa só. Eu mesmo, particularmente, nunca vi isso acontecer, nem de Câmara, nada disso, eu nunca vi. Sempre a comissão desse modo tradicional. Já na 14133, ele traz alguns requisitos, né? Eles traz pelo menos 3 requisitos aí que para a pessoa trabalhar no setor de licitação, né? Não necessariamente ser o agente de contratação, mas ele precisa ser servidor público, preferencialmente servidor público e empregado público. Ele precisa ter uma qualificação, né? Uma qualificação, ele trabalhar no setor em que vai fazer aquela licitação, ter um conhecimento profundo, ter uma formação, né, um certificado, ou então com qualificação específica aí com uma escola de governo. E também não ter nenhum parentesco aí com a parte fora das licitações, né? As empresas que vêm participar, elas não podem guardar nenhum tipo de parentesco até 3º grau, seja afins, né? Aí, o colateral aí não pode ter, né? Nenhum tipo de parentesco. Isso você vai ver na 8666, isso é tratado no artigo 9, né? O artigo 9 vai falar quem são essas pessoas que não podem participar das licitações, e na 14133, o artigo 7º, né, no inciso 3º, ele vai trazer também esse rol de pessoas que não podem aí participar. Na comissão de licitação da 8666, que fica ali no artigo 51 da lei, a responsabilidade pelos atos da comissão, eles serão respondidos de forma solidária, né? A menos que você coloque ali, registre em ata que você não concorda com a ação, a atitude da comissão de licitação. Eu falo isso e é interessante porque a gente tem uma grande dificuldade no dia a dia, porque as pessoas que são, normalmente uma pessoa tem um conhecimento mais aprofundado e os outros membros da comissão de licitação chega na hora ali da licitação, não tem muito conhecimento. Isso é bem comum no dia a dia da licitação. E essa dificuldade, às vezes, faz com que a comissão passe por momentos difíceis na licitação. Eu digo isso que quando eu fui presidente de comissão de licitação, já aconteceu uma situação dessa e nós tivemos que registrar isso em ata, porque a empresa não foi coeso ali a comissão de licitação, foi 2 votos a 1, em uma determinada situação. A empresa acabou cativando um dos membros da comissão de licitação e criou uma situação um pouco difícil e por vezes até constrangedora, mas nós estávamos na frente da comissão, deu para conduzir de forma a chegar ao final da licitação de forma bem tranquila. Então é muito importante o conhecimento, é muito importante que você, nesse momento de transição, de mudança, você aprofunde o seu conhecimento, você busque a sua capacitação para que você possa aí implantar a licitação nos municípios, nos estados, nos órgãos, e que você possa representar bem as empresas. Existem muitas oportunidades aí, eu conheço muitas pessoas que vivem apenas representando, conseguem buscar, e a gente até tem conhecimento disso, né? Pessoas buscam indo no portal de contratação, vendo quais são as licitações, entra em contrato com as empresas e vai buscar ali a licitação. E só esse ano, até ao mês passado, teve mais de 3.000 licitações só do governo federal. Então, é um leque muito grande, é uma oportunidade muito boa para quem quer aí, ter uma estabilidade financeira, um ganho financeiro muito, muito bom. Essa comissão de licitação, que na 14133 no artigo 7, a gente vai ter a figura do agente de contratação, né? Esse agente de contratação, ele vai conduzir a licitação
do edital ali até a parte de homologação, até a fase externa, ali, até ao final da fase externa, né? Tem que ser efetivo do quadro de funcionários, mas salvaguardando aquela polêmica que a gente já viu aí. E no caso de pregão, se a licitação for, a modalidade a ser utilizada for o pregão, esse agente de contratação terá o seu nome mudado para pregoeiro, né? Então, quando se tratar de obras, né, obras especiais, bens e serviços e especiais, né, nós vamos ter pode transferir, você pode formar uma comissão de contratação para poder conduzir isso, né, que é formada de 3 membros, e aí entra aquela questão de preferencial, né, não precisa obrigatoriamente ser do quadro permanente aí do município, né, fazer parte aí como servidor público ou funcionário público, né, pode ser preferencialmente fazer parte aí da licitação, não precisa ser do quadro efetivo. E a única exceção que tem, quando você fala nessa comissão de contratação, é quando você for fazer o diálogo competitivo. No diálogo competitivo, você tem que ter essa comissão, e essa comissão tem que ser obrigatoriamente feita por servidores do quadro permanente, né, que seja funcionário público, né, o que tem aí que ingressou através de concurso, de concurso público. Você precisa ter, no caso de diálogo competitivo, a pessoa precisa fazer parte do quadro permanente do município. Então, guarda aí essa alteração. Sempre quando for comissão, é permitido que seja preferencialmente do quadro. No entanto, quando for diálogo competitivo, esses 3 membros aí, eles precisam ser do quadro efetivo do município. O pregoeiro, né, isso que a gente já comentou sobre o pregoeiro, que ele, na comissão, na 10.520, ele é pregoeiro mesmo, e quando vai tratar da licitação na 14.133, é o próprio agente de contratação que vai ter sua nomenclatura aí, só a nomenclatura do nome mudado para o pregoeiro, né? Ele vai deixar de ser agente de contratação e passar a ser pregoeiro. A responsabilidade, nós já falamos aí, é solidária, mas quando for no caso da 14.133, ela vai ser individualmente, cada um vai responder ali pelos seus próprios atos, né? Salvo quando for conduzido aí a erro pela equipe que está à frente da licitação, né? Na comissão de licitação, a gente tem aquela questão da redação, né? Você só pode reconduzir por 1 ano, né? 1 ano você tem que trocar um dos membros. Sempre que eu for perguntado por isso, eu falo que o objetivo é que mude todo, né? Mas ou 1 ou 2 pessoas para mudança. Eu tenho recomendado que mude pelo menos não, na verdade, 1 pessoa só, porque aí todo aquele conhecimento que foi adquirido, ele não vai ser perdido, né? Então é mais fácil você treinar mais um do que ter que treinar toda a comissão novamente. Então, sempre quando me perguntam a respeito desse tema, eu falo que é melhor substituir 1 pessoa só apenas. Na comissão de licitação, sempre são 3 pessoas, né, um número acima de 3 pessoas, mas é importante que seja número ímpar, e é bom ter também, já nesse decreto, ou na portaria de designação aí, dessa comissão de licitação, é bom que você coloque que 2 membros a mais aí como suplentes, porque se houver uma situação em que alguém da comissão não pode estar presente por problema de saúde, viagem, ou qualquer coisa dessa natureza, você já convoca, então, o suplente para que a licitação possa ocorrer normalmente. Então, assim,
nós não vamos aprofundar muito nesse tema, né? Um tema bem assim, prazeroso de se estudar, né? Porque são as atribuições que nós teremos, né, à frente da licitação. E acho que o que a gente tinha programado assim para falar foi mais ou menos isso que a gente tem aqui. A gente vai, em outras oportunidades, nós vamos trazer novas novidades sobre esse tema. E eu então queria reportar a você, né, que está aí ouvindo, que está assistindo aí esse vídeo. Você, se tiver alguma pergunta, alguma solicitação, pode colocar que a gente vai entrar em contato e responder todas as seus questionamentos, né? É muito importante esse feedback, né, que a gente possa ter esse contato para que as coisas possam ir crescendo, a gente ir aprofundando e que você possa conhecer um pouco mais, eu também, né? Porque quando a gente passa conhecimento, também a gente acaba aprendendo também, isso é muito importante. Então, é, participe aí com a gente, mande aí a sua pergunta, o seu questionamento, e aí estamos aqui prontos para responder ou para gravar alguma live, alguma coisa nesse sentido, para tentar trazer essa resposta da melhor maneira. Não fique com dúvida, aprofunde aí o seu conhecimento, porque essa licitação, nesse momento que nós estamos vivendo, é algo que realmente pode melhorar muito a sua condição de vida, a sua condição financeira, do seu conhecimento, e também você pode ajudar aí o seu município, a sua empresa a atravessar esse momento pós-pandemia, um momento tão ruim, tão crítico. Aí. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima.